Meu querido, se você quiser fazer uma coisa boa, ou seja, produtiva, uma coisa que agrade a Deus e que faça o poder dele operar em seu favor, põe isso no seu coração. Eu devo louvar ao Senhor, enaltecer as qualidades dele por tudo que ele tem feito na minha vida e cantar louvores ao nome dele. A Bíblia diz que Deus habita no meio do perfeito louvor. Jesus disse que o Pai busca os verdadeiros adoradores, aqueles que o adorem em espírito e em verdade. O que significa isso? Significa que não é apenas eu cantar um hino, cantar louvores a Deus, não. O verdadeiro louvor é aquele que vem de dentro, aquele que parte do nosso coração. Quando o nosso espírito está alegre em Deus por aquilo que Ele fez por nós. O Salmo 92 diz: bom é louvar ao Senhor e cantar louvores ao teu nome, ó Altíssimo, para de manhã anunciar a tua benignidade e todas as noites a tua fidelidade. Isso não é apenas de lábios, a nossa vida ela tem que ser de tal modo que nós já levantemos da cama feliz, alegre, sem dor alguma, que passemos pelo dia sem chateação, sem aborrecimentos. Afinal, diz a Escritura, em 2 Coríntios capítulo 2, versículo 14, que Deus sempre nos conduz em triunfo. Ele nos guia pelos caminhos da vitória. Então, durante o dia todo, o nosso coração vai estar alegre, cantando, louvando a Deus pelo sucesso que Ele nos concede. Se a nossa vida não refletir o que Deus tem feito por nós, se não for uma vida próspera, não for uma vida abençoada, não for uma vida que louva a Deus, então o nosso louvor não é perfeito. Deus concede que em todas as áreas da nossa vida nós sejamos bem-sucedidos. Quando chegar a noite, nós estaremos transbordando de alegria por mais um dia de bênção. Só que esse viver não depende apenas do nosso querer. Não basta eu querer. É bênção de Deus. Isso vem dele. Então nós temos que pedir isso ao Senhor para que Ele faça de nós o seu verdadeiro louvor. Pessoas que realmente lhe deem prazer. Gente que pratica a palavra e que vive conforme agrada a Deus. Se não estamos conseguindo ser aquilo que Deus quer que sejamos, então nós temos que pedir isso a Ele. Temos que orar e dizer: Deus, eu quero a partir de hoje experimentar o quanto é bom louvar ao Senhor, o quanto é bom cantar louvores ao Teu nome. Eu quero ser uma pessoa que Te agrada, alguém, como o Senhor disse de Davi, um homem, uma mulher segundo o seu coração. Eu quero ser uma bênção para os outros. Eu não quero ter sujeira no meu coração, não quero servir de tropeço para ninguém, não quero ser um empecilho na vida de ninguém, não quero depender de migalhas dos outros, não quero viver doente, fraco, deprimido, sem alegria. Por quê? Porque Jesus veio para que eu tivesse vida e vida com abundância. Então você tem que abrir o seu coração, falar com Deus, buscar de coração, orar com fé e Deus vai te dar essa bênção. Amém? Vamos agora para o nosso estudo de hoje, que é o último capítulo do livro de Jonas. No capítulo anterior nós vimos que Jonas, ele pregou contra Nínive e o povo se arrependeu dos seus atos e alcançou o perdão. Deus não destruiu aquela cidade como havia dito que faria. Mas Jonas se desgostou extremamente disso e ficou todo ressentido. E orou ao Senhor e disse: Ah, Senhor, não foi isso que eu disse, estando ainda na minha terra? Por isso me preveni, fugindo para Tarsis, pois sabia que és Deus piedoso e misericordioso, longânimo e grande em benignidade, e que te arrependes do mal. Jonas aqui então ele confessa para Deus que ele não queria pregar para os ninivitas, porque ele sabia que Deus os haveria de perdoar caso eles se convertessem. E Jonas não queria que eles fossem perdoados. O prazer de Jonas era ver Deus acabar com aquela cidade, com aquele povo. Mas
Ao ver que o Senhor os havia perdoado, Jonas então ficou extremamente desgostoso e disse: peço-te, pois, ó Senhor, tira-me a minha vida, porque melhor me é morrer do que viver. Jonas preferia morrer ao ver aquele povo abençoado. Quanta gente não se conforma em ver o outro prosperar na vida, principalmente quando esse outro é alguém que já nos causou mal. Aí que a gente não se conforma. Isso é errado. Tem muita gente que não se conforma em ver aquela pessoa que um dia lhe causou mal prosperar na vida, ver que a colega conseguiu arrumar um namorado conseguiu arrumar um bom emprego, foi promovido e ele não foi, ela não foi. Tem pessoas assim, pessoas que não suportam ver alguém abençoado, como se a bênção tivesse saído do seu bolso. A pessoa ficou ressentida com Deus, ela fica ressentida com Deus porque o fulano, a fulana está se dando bem na vida e ele ou ela não sai do lugar. É triste ver esse tipo de coisa. E por que ele e ela não saem do lugar? Porque tem um demônio operando na vida dela. E é esse demônio que faz com que ela fique ressentida pela outra pessoa. Não quer ver o outro prosperar, não quer ver o outro crescer na vida. Isso é um demônio. No caso de Jonas, ele até tinha lá os motivos dele, porque aquele pessoal já havia matado muitos do seu povo, havia causado muito mal a Israel, e Jonas não concordava nem um pouco com aquele povo ser perdoado. Ele queria que Deus destruísse aquele povo. Então ele disse para Deus: tira-me a minha vida, porque melhor me é morrer do que viver. De tão desgostoso que ele estava. E o Senhor disse para ele: é razoável esse teu ressentimento? Quer dizer, você acha que você tem razão? Tem motivos para ficar chateado porque eu perdoei os ninivitas? Então Jonas saiu da cidade para as bandas do Oriente. E ali ele fez uma cabana e se assentou debaixo dela, até ver o que aconteceria à cidade. E fez o Senhor Deus então nascer uma aboboreira que subiu por cima de Jonas para que fizesse sombra sobre a sua cabeça, a fim de o livrar do seu enfado. E Jonas se alegrou em extremo por causa daquela aboboreira. Jonas se alegrou em extremo. Quer dizer, ele ficou tão feliz com aquela aboboreira, com aquelas ramas de abóbora que subiram por cima da sua cabeça e estava fazendo sombra para ele ali, que ele até se esqueceu da sua mágoa. Mas Deus enviou um bicho no dia seguinte, ao subir da alva, o qual feriu a aboboreira, e ela se secou. E aconteceu que, aparecendo o sol, Deus mandou um vento calmoso, oriental, e o sol feriu a cabeça de Jonas. Quando diz aqui um vento calmoso, quer dizer, veio aquela calmaria, né? Não havia um refresco ali, e o sol queimou a cabeça de Jonas, feriu a cabeça de Jonas, e ele desmaiou. E ele desejou com toda a sua alma morrer, dizendo: melhor me é morrer do que viver. Aquilo ali foi o fim da picada. Jonas ficou tão arrasado, ele ficou muito triste, porque a aboboreira se havia secado. Tanto que de novo ele desejou a morte. Ele voltou a desejar a morte. Então disse Deus a Jonas: é acaso razoável que assim te enfades por causa da aboboreira? E ele disse: é justo que me enfade, a ponto de desejar a morte. Aí então o Senhor aproveitou para dar para ele uma grande lição. Disse o Senhor: tiveste compaixão da aboboreira, na qual você não trabalhou e nem fez crescer, na qual não trabalhaste nem a fizeste crescer, que em uma noite nasceu e em uma noite morreu. E não havia eu de ter compaixão da grande cidade de Nínive, em que estão mais de 120.000 homens que não sabem discernir entre a sua mão direita e a sua mão esquerda, e também muitos animais? Né? Sabe aquela pessoa que magoou você?
que tirou algo de você, que destruiu os seus sonhos, que roubou a sua felicidade, que traiu a sua confiança, que arruinou a sua vida? Aquela que você fez tudo por ela e hoje ela anda querendo te ver pelas costas? Deus ama aquela pessoa, tanto quanto Ele te ama. O Senhor Deus, Ele podia ter escolhido qualquer outro profeta para ir pregar contra Nínive, mas Ele escolheu Jonas. Sabe por quê? Porque Ele sabia do rancor que Jonas tinha daquele povo. E o filho, a filha de Deus, não pode guardar mágoa no coração, não pode ter rancor de ninguém. Então, Deus queria que Jonas aprendesse sobre o amor dele e a misericórdia. Porque para entrar no céu, precisa ter um coração puro. O que quer dizer entrar no céu? Não é só quando eu morrer que eu vou para o céu, não. Entrar no céu significa você entrar no reino de Deus, você tomar posse das bênçãos que você precisa. Significa você ser curado, significa você ser próspero, significa você ter paz, ter felicidade, você se completar, se realizar na vida. Para isso, você não pode ter mágoa nem rancor no seu coração. Tem que ter um coração puro. Isso está escrito no Salmo 15. Diz assim: Senhor, quem habitará no teu tabernáculo? Quem morará no teu santo monte? Eu já expliquei que habitar no tabernáculo de Deus, morar no monte de Deus, ir para o céu, tomar posse do reino de Deus, não é só depois da morte. É agora, é nessa vida. Nós temos que habitar no tabernáculo de Deus, temos que morar no santo monte de Deus, temos que tomar posse das bênçãos de Deus aqui, agora, para que nós possamos ser pessoas vencedoras, realizadas na vida. Então diz aqui: quem habitará no teu tabernáculo? Quem morará no teu santo monte? Aquele que anda em sinceridade e pratica a justiça. O que é praticar a justiça? É você praticar a palavra de Deus. É você obedecer a palavra. Aquilo que Deus diz, mostra para você, é o que você tem que fazer. Aquele que anda em sinceridade, pratica a justiça, fala verazmente, quer dizer, fala verdadeiramente, segundo o seu coração. Não é aquele que engana, não é aquela pessoa que tem ódio da outra, mas quando encontra: oi amiga, tudo bem, né? Pessoas falsas, não pode ter falsidade no coração. Então você tem que andar em sinceridade. Aquele que anda em sinceridade, pratica a justiça, fala verdadeiramente segundo o seu coração, que não difama com a sua língua. Tem pessoas que vivem difamando os outros. Olhou para a pessoa, não agradou, fala mentira, fala falsidade contra a pessoa. Ou às vezes não vai com a cara da pessoa, começa a inventar calúnias. Está difamando a pessoa. O filho de Deus, a filha de Deus não é assim. Se você anda desse jeito, você não está habitando no tabernáculo de Deus, não está herdando as tuas bênçãos, por isso você está perdendo bênçãos por causa dessas coisas. Aquele que não difama com a sua língua, nem faz mal ao seu próximo, e nem aceita nenhuma afronta contra o seu próximo. Aquele a cujos olhos o réprobo é desprezado, quer dizer, as coisas que não prestam, você tem que desprezar. Aquilo que está contra a palavra de Deus, aquilo que é o contrário do que Deus ensina, você tem que desprezar. Você tem que honrar os que temem a Deus. Aquele que mesmo que jure com dano seu, não muda. Aquele que não empresta o seu dinheiro com usura, nem recebe suborno contra o inocente. Quem faz isso nunca será abalado. Por que você não procura essa pessoa que te magoou e fala para ela aquilo que Deus tem posto no seu coração? Fale do amor de Deus. Claro, você deve pregar para ela sobre o arrependimento. Se ela fez algo mal, algo ruim contra você, você tem que mostrar para ela: fulano, o que você fez não agrada a Deus. Adverte ela sobre a maldade que ela tem feito, que ela fez com você. Quem sabe se ela não vai se arrepender?
Se ela se arrepender, ainda que ela não tenha como te restituir aquilo que ela tirou de você, saiba que você ganhou uma alma para Jesus. É um tesouro muito grande. Deus há de retribuir você por isso. Quando Jó orou pelos amigos dele, amigos entre aspas, aqueles que acusavam ele de muitas coisas, quando Jó orou por eles, o que aconteceu? Deus virou o cativeiro de Jó. E Deus deu a Jó em dobro tudo quanto lhe havia sido tirado. Medite nisso. Deus está falando com você hoje. Chega de ficar presa ao passado. Liberte-se disso para que você possa desfrutar daquilo que Deus tem para você. Bom é louvar ao Senhor. Não é ter mágoa no coração. Bom é você louvar ao Senhor, cantar louvores ao seu nome, anunciar a benignidade de Deus pela manhã e ao anoitecer exaltar a fidelidade dele. Vamos orar agora? Meu Deus, que lição o Senhor deu a Jonas? Que lição o Senhor nos dá? Quantas vezes, Senhor, nós valorizamos mais as coisas materiais do que uma vida? Damos valor a coisas que nós não lutamos para conseguir. Esquecemos que uma vida é muito mais preciosa. Por vezes nós iramos contra o nosso semelhante, por algo que nos é feito, e nós nem imaginamos que por trás dos bastidores existe um demônio que atua dos dois lados, fazendo com que um se volte contra o outro. Quando isso acontece, os dois ficam à mercê desse demônio. Está amarrado, Pai. Jesus avisou que qualquer que se encolerizar contra o seu irmão será réu do juízo. E eu oro para que esse meu irmão, essa minha irmã, não aceite a mágoa no coração. Porque bom é te louvar e se alegrar na tua presença, cada dia. Meu Deus, eu oro agora por essa pessoa que sofre com qualquer tipo de mal. Eu incluo nessa oração as pessoas que deixaram os seus nomes nos comentários do YouTube ou do Facebook. Dentre elas, a Juliane e a Nicole de Juiz de Fora, a Naira Carneiro de Aparecida de Goiânia, Iracema Vieira, o esposo Rogério, os filhos Mauro, Marina, Mateus, também a sogra Lourdes, os sobrinhos Alexandre e Bernardo e toda a família. Meu Deus, visita cada uma dessas pessoas. E onde houver um espírito maligno atormentando essas vidas, seja ele amarrado agora em nome de Jesus. E em nome de Jesus eu paraliso a ação do demônio nessa vida. E eu mando que desapareça. Oro também pela pessoa que está com algum problema de circulação na perna. Essa pessoa que sente as pernas pesadas, que sente bambeza nas pernas, que tem dores nas articulações, que tem dificuldades de caminhar. E essa outra que sente uma fraqueza pelo corpo todo. Essa que sente tonteira. E tem hora que parece que vai desmaiar. E às vezes acontece. Pai, o Senhor Jesus veio para desfazer as obras do diabo. E Ele me deu autoridade para desfazer todo o mal, para pisar serpente e escorpião. E garantiu que nenhum mal me sucederia. E nessa autoridade, no nome dEle, na autoridade que Ele me concedeu, eu faço uso dessa procuração que Jesus me deu para agir. E eu assumo essa autoridade e falo com você, espírito do inferno que está causando mal nessa vida. Saia em nome de Jesus. Obrigado, Senhor. Toma nas tuas mãos a vida de todos os que me assistem e que o teu Espírito Santo trabalhe no coração dessa pessoa, fazendo com que venha a entender o que significa misericórdia quero e não sacrifício. Eu abençoo a todos em nome de Jesus Cristo. Assim seja. Amém.